Santo é o Senhor. Essa tarde eu estava orando ao Senhor, não só pela congregação, mas pelas vidas de cada um de vocês e de todos que ouvem a palavra de Deus que nós anunciamos aqui. E eu, derramando minha alma, meus pensamentos, meus sentimentos diante do Senhor, eu falei para Ele assim, eu perguntei ao Senhor, pedi ao Senhor uma orientação. Falei: Senhor, o Evangelho que nós estamos anunciando não está sendo duro demais para as pessoas? O Senhor me respondeu: não. O Evangelho é o Evangelho. O Evangelho é assim mesmo. O problema é que as pessoas estão acostumadas há décadas de um Evangelho mole, de um Evangelho fraco, de um Evangelho que não confronta, de um Evangelho que não fala a verdade para elas. E Ele me disse: então continua, porque eu estou contigo. Aleluia. Muito bem. Então sejam bem-vindos a esse primeiro domingo, do ano de 2024. Fala para as pessoas aí perto de você, tenha um abençoado ano novo. Aleluia, em nome de Cristo Jesus. Amém? E hoje, como primeiro domingo do mês de janeiro, é o dia do nosso boletim mensal. E no nosso boletim mensal de hoje, nós vamos encerrar o Efésios capítulo 5. Essa carta aos Efésios, que nós já passamos até alguns anos aí, no dia de quarta-feira, primeiro sexta, depois mudamos para quarta, versículo por versículo. Mas nós também estamos nessa mesma carta, tá? A cada primeiro domingo de cada mês. Faça um cálculo, dê uma olhadinha aí na sua Bíblia, porque cada versículo, desde Efésios capítulo 1, versículo 1, até agora, hoje, Efésios capítulo 5, versículo 33, cada versículo desse foi uma congregação de primeiro domingo de cada mês. Portanto, nós temos anos. E ainda vamos continuar esse ano no capítulo 6. Primeiro domingo de fevereiro vai ser o capítulo 6, versículo 1. E assim por diante. Teremos cada versículo. Então, amados, aqui tem conteúdo de palavra de Deus para quem quer ir para o céu. Para quem quer ser santificado nessa palavra. Santificação sem a qual? Ninguém vai ver Deus se não se santificar. Salvação não é brincadeira, igual os evangelhos moles pregaram por aí. Evangelho mole é evangelho herético, pregações de heresias. Heresias são doutrinas falsas. E sabe o que todas as doutrinas falsas têm em comum? As doutrinas falsas, todas elas são doutrinas facilitadoras da salvação. Doutrinas que colocam na mente decaída das pessoas uma ideia de que vai ser salvo, é facinho ser salvo, é muito fácil ir para o céu. O verdadeiro evangelho não diz que é fácil ir para o céu. Jesus Cristo não disse que era fácil ir para o céu. Jesus Cristo disse que para ir para o céu tem que entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado.
Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que vão aí por esse caminho, que entram por essa porta larga e vão por esse caminho. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho para a vida, e são poucos os que passam por essa porta e os que andam por esse caminho. Os falsos evangelhos moles disseram para as pessoas: está todo mundo sendo salvo porque Deus é amor. Não, Senhor, estão enganados. O amor de Deus fez com que Ele nos desse Jesus. Jesus é a verdade, Jesus é a palavra. Quem rejeita essa verdade que Deus deu por amor, não vai ter mais amor para salvar essa pessoa, porque ela rejeitou a verdade. Não é o amor que salva, é a verdade que Deus deu por amor. Jesus não disse: conhecereis o amor e o amor vos libertará. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus. Tem muita gente aí, por causa desses evangelhos moles, esses evangelhos bajuladores, que bajula para ganhar dinheiro fácil dessas pessoas e enriquecer hereges. As pessoas acostumadas com isso, tá? Não vivem a palavra, não recebem a palavra, não acolhem a palavra e pensam que Deus vai dar salvação para elas só porque Deus é amor. Não, Deus provou que é amor nos dando a verdade. Quem rejeita a verdade não vai ter amor depois, não, vai ter ira de Deus. 2 versículos, João 3:36 e Efésios 2:3. Esses 2 versículos dizem que quem rejeita a verdade, quem rejeita a palavra, sobre ele está a ira de Deus e não o amor de Deus. Essas pessoas não são filhos de Deus, são filhos da ira. A ira de Deus é justa. Está escrito no livro dos Salmos que Deus fica irado todos os dias, porque, segundo Lamentações, todos os dias Deus tem novas misericórdias, dando às pessoas oportunidade de buscá-lo, mas elas não estão nem aí para buscar a Deus. Elas querem buscar a sua felicidade na terra, suas alegrias na terra, seus projetos na terra, seus planos na terra, seus sonhos na terra. Buscar a Deus? Buscar a Jesus? Buscar a sua verdade? Não. E aí Deus fica irado todos os dias. E essa ira se consuma na condenação dessas pessoas que rejeitaram a verdade. Aí não tem mais amor, não. É a justa ira de Deus. O amor de Deus vai para quem? Para quem Jesus disse que vai. João 14:23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e a esse o meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele a nossa morada. É para esses, então, que se manifesta plenamente o amor de Deus. O resto não, irmãos, infelizmente. Então entendamos muito bem isso. Isso é palavra de Deus, e a palavra de Deus é o único caminho de salvação, é o único instrumento de santificação. Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Muito bem. Esse ministério é um ministério de palavra, não é porque
ele é diferente de todos os demais ministérios? É porque todos os ministérios cristãos que existem deveriam ser de palavra, mas não são e não estão sendo na sua maioria. Isso é a verdade. O que nós fazemos aqui não é querer nos colocar melhores do que nenhum outro. O que nós fazemos aqui é o que todos deveriam estar fazendo, porque foi isso que Jesus ordenou à sua igreja: fazei discípulos, ensinando a eles tudo quanto eu vos tenho ordenado. Simplesmente é isso que fazemos aqui, e é isso que toda igreja cristã, que se diz cristã, deveria estar fazendo, e não mercadejando bênçãos, e não formando pagãos. Sabe o que são pagãos? Gente que pensa que tem que pagar algum preço para comprar de Deus alguma bênção. Isso é paganismo. Deus abomina o paganismo. Paganismo é pecado. Tudo que Deus nos dá é pela graça. Romanos 8:32, aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? Aleluia. Muito bem. Como fazemos em cada primeiro domingo, a gente lê o capítulo no qual nós estamos. Então abra primeiro na sua Bíblia, antes do boletim. Abra primeiro na sua Bíblia, Efésios capítulo 5. E nós vamos ler juntos, sendo alimentados, curados, nutridos pela palavra de Deus, os 33 versículos, porque o nosso boletim é do último versículo, o 33, amém? Vamos ler juntos. Eu quero oferecer essa leitura em oração pela vida de cada um de vocês que aqui se encontram, por aqueles que à distância estão nos acompanhando, ou aonde essa palavra chegar. Aleluia. Essa palavra vai estar aí no YouTube, vai estar aí no nosso aplicativo, né? E vocês podem usar as redes sociais aí, podem divulgar essa palavra para outras pessoas, para os seus parentes, para os seus amigos, tá? Mesmo para aqueles que não vão gostar, ministra para eles a palavra de Deus. Glória ao Senhor. Muito bem, então leiamos juntos em oração. Depois dessa leitura, levantamos nossas orações ao Senhor. Juntos, Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade,
provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Aleluia, glória a Deus. Esse último versículo que nós lemos é o versículo chave aqui do nosso boletim, ok? E a nossa mensagem neste último versículo é essa que não está aqui no boletim, mas que está aqui no slide. Se pudéssemos resumir a Bíblia toda em uma ordem de Deus para nós, essa ordem de Deus para nós seria, diga, amai. Aleluia. Deus nos manda amar. Em primeiro lugar e acima de tudo e de todos, a Ele, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento,
com todas as forças. E da mesma forma, amar o próximo, seja ele quem for. E a Bíblia tem Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento era: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como você se ama. Mas no Novo Testamento, Jesus modificou esse mandamento. Em João 13:34, Jesus disse: novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu amei vocês. É amai. Não há ordem de Deus para odiar ninguém. Não odiamos ninguém. Assim como Deus nos amou, sem merecermos, Ele nos envia agora a amar todos os homens, mesmo que não mereçam, mesmo que sejam pecadores e sejam quais forem seus pecados. Não odiamos a homens. Quem odeia a homens vai para o inferno. O céu é para quem ama, com o amor incondicional que Deus derrama em nossas almas pelo Espírito Santo. Aleluia. Nós não gostamos das coisas erradas que os homens fazem. Está errado. O pecado está errado. O pecado deles está errado. Mas por causa do pecado deles, nós não temos justificativa para odiá-los. Com pecado e tudo, nós temos que amá-los. Porque foi assim que Deus fez conosco. Aleluia. Sede, pois, imitadores de Deus. Foi o primeiro versículo que nós lemos aqui em Efésios 5:1. E o versículo 5:2 é: andai em amor, como Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Então a mensagem de hoje, nesse último versículo de Efésios 5, é uma mensagem sobre o amor. Por isso, agora aí no boletim, você vê o título principal, diga: supremacia do amor. Supremacia significa que o amor está acima de tudo. Acima de todas as doutrinas bíblicas está a doutrina do amor. Por isso, quando Paulo foi falar do amor, ele disse: agora eu vou falar para vocês do caminho sobremodo excelente. Você pode ter todos os dons de Deus, mas se não tiver amor, não adianta nada. Você pode ter todo o conhecimento, mas se não tiver amor, não adiantou nada. Você pode fazer grandes obras, mas se não tiver amor, Deus não reconhece nenhuma delas. O amor é o caminho sobremodo excelente. O amor é o propósito de Deus na nossa salvação, que sejamos como Ele, pessoas que amam. Naquele amor de 1 Coríntios 13, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor que jamais acaba. E terá uma citação aqui dentro do boletim de hoje. E o subtítulo da nossa mensagem aqui em Efésios 5:33 é, diga: amor gera respeito. Se nós amarmos os seres humanos, nós vamos respeitar todos eles, por serem seres humanos, como nós, mesmo que eles não tenham salvação. Amor gera respeito. Muita gente gosta, para não dizer todo mundo gosta, de ser respeitado.
mas não gosta de respeitar. Não respeita porque não ama. Quem ama, respeita porque o amor gera respeito. Esses dois elementos, amor e respeito, Paulo colocou aqui nesse versículo 33, encerrando aqui essa orientação dos cônjuges, dos casais, né? Marido e mulher. Então, por isso, de novo, você tem aqui Efésios 5:33, na página 2 aí do boletim, e tudo que está em negrito aí são os textos bíblicos que vocês vão ler comigo em voz alta, amém? Começando então pelo texto principal, Efésios 5:33, todos juntos. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Uma vez alguém perguntou: pastor, o que é esse negócio aqui de per si? O que é esse negócio de per si? Esse aqui é um português mais arcaico que foi colocado aqui nessa tradução, tá? Mas para ficar mais fácil, poderia estar escrito assim, ó: não obstante, né, vós, cada um por si mesmo, cada um de sua parte, no que depende de você, tá? Ame a própria esposa. É isso que significa esse per si aí, tá? Então aqui a ordem ao marido para amar a esposa e a ordem à esposa para respeitar o marido. Como o amor gera respeito, a esposa verdadeiramente amada será uma esposa que verdadeiramente vai respeitar o marido. Mas nós vamos chegar até o fim dessa reflexão, entendendo que as duas coisas valem para os dois. O marido deve amar a esposa, mas a esposa também deve amar o marido. O marido deve respeitar a esposa e a esposa também deve respeitar o marido. Dois elementos que devem fazer parte da vida conjugal mútua entre marido e mulher é amor e respeito inquebrantáveis, invioláveis. Glória a Deus. Primeiro veio o desquite, depois veio o divórcio. Essas coisas todas acontecem destruindo casais, destruindo famílias, por não terem nem amor e nem respeito. E se não tem amor e nem respeito, é sinal de que não tem Deus. O casal que tem Deus tem amor e tem respeito mútuo um para com o outro. Aleluia. O principal aqui é o amor, porque o amor gera respeito, ok? Então acompanhe comigo aí, eu vou lendo aqui e falando com vocês, tá? E vocês me acompanhem. Amor gera respeito. Amor e respeito são dois ingredientes essenciais na vida de quem verdadeiramente é de Deus. Quem é de Deus ama os outros e respeita os outros. Quem não é de Deus não ama e nem respeita. Amor e respeito a todos os seus semelhantes, especialmente ao próximo mais próximo, o cônjuge, para quem é casado. Para quem é casado, o próximo mais próximo é o seu cônjuge. O seu próximo mais próximo, mulher, é o seu marido. A sua próxima mais próxima, marido, é a sua esposa. Porque se alguém não ama e respeita o seu próprio cônjuge, a quem amará e respeitará? A primeira vez que a palavra amor é citada no Novo Testamento, ocorre na profecia de Jesus acerca da proximidade do fim dos tempos. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nós estamos vivendo nesse tempo.
é esse tempo que está sobre a humanidade. A humanidade está coberta por uma nuvem negra de frieza, onde ninguém ama ninguém, ninguém respeita ninguém. Esse esfriamento do amor se manifesta em todos os níveis de relacionamento, inclusive no relacionamento conjugal. Muitos casamentos de crentes, inclusive, manifestam frieza no amor entre os cônjuges, porque um dos dois, ou mesmo ambos, não são, na realidade, pessoas espirituais, mas meramente religiosos. Aos tais, Jesus declarou, veja o que Jesus falou aqui para religiosos, em João 5,42, sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Religiosidade não traz amor, é espiritualidade que traz amor. É sendo homens espirituais, mulheres espirituais, que o Espírito Santo derrama o amor no coração para termos amor suficiente para amarmos uns aos outros. Jesus também declarou qual é o clímax, o ponto mais alto do verdadeiro amor, João 15,13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Seus amigos aqui em favor de quem ama. O melhor amigo do verdadeiro crente é Jesus. Tem algum verdadeiro crente aqui essa noite? O melhor amigo do verdadeiro crente é Jesus. E Jesus não aceita qualquer um para amigo, não. Jesus diz assim, ó: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Senão não é amigo de Jesus coisa nenhuma. Então, por isso que eu coloquei aqui verdadeiro, tá? O melhor amigo do verdadeiro crente é o que obedece à palavra. O melhor amigo do verdadeiro crente é Jesus. Mas o próximo da lista é o seu cônjuge, se esse crente é casado. O próximo da lista é o seu cônjuge. Se não for assim, há algo errado nesse casamento. Há algo errado nesse casamento e também não é amigo de Jesus, porque é assim que Jesus ensina. Somente pessoas verdadeiramente espirituais têm de fato o amor de Deus. Por quê? Romanos 5,5. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor humano natural, existe um amor humano natural, viu? Esse amor aqui de Romanos 5,5 é o amor espiritual, o amor sobrenatural, o amor que vem de Deus. E só filhos verdadeiros de Deus têm esse amor, os outros não têm. Mas tem amor natural. Os seres humanos amam naturalmente, mas esse amor humano é quebrantável. Esse amor humano é amor que pode acabar. Por isso então eu escrevi o seguinte, olha, acompanha aí. O amor humano natural procura uma justificativa no merecimento. Eu só vou amar se a pessoa merecer. O amor humano é assim, procura uma justificativa no merecimento. Mas o amor de Deus se manifesta a pessoas que jamais o mereceram ou merecerão. É o que nós lemos em Romanos 5,8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem tem amor natural, fica falando assim, eu não vou amar fulano não, porque ele não merece. Já pensou se Deus tivesse esse amor aí?
ninguém seria salvo, porque ninguém merece. Deus nos amou sem merecermos. E agora nós temos que também amar, mesmo se nós acharmos que alguém não merece. O amor de Deus é autoprovável, ou seja, ele prova a si mesmo. Mas o amor humano pode ser apenas uma máscara encobrindo outras realidades egocêntricas. Eu te amo enquanto você me interessa. Eu te amo enquanto você me faz bem. Eu te amo enquanto eu tenho vantagens. Posso tirar vantagens de você. Quando você não representar para mim mais nenhuma vantagem, eu não te amo mais. Cuida do seu corpo, porque se você perder esse corpo, virar um balofo, eu não vou te amar mais. Esse amor é falso. Esse amor é hipócrita. É até demoníaco. Por isso Jesus disse, aqui através do apóstolo Paulo, em Romanos 12:9, juntos: o amor seja sem hipocrisia. O amor de Deus é ilimitado. Por isso Deus jamais fica devendo amor a ninguém. Mas mesmo que alguém ame com o amor de Deus, como deve ser o nosso caso, sempre fica devendo mais amor, por causa da limitação humana. Quem é de Deus ama porque Deus lhe dá esse amor, mas Deus ama porque Ele é amor. Nós passamos a amar porque nós temos amor. Verbo ter. Deus nos dá amor e aí nós temos amor. Mas Deus não ama porque Ele tem amor. Deus ama porque Ele é amor. Então Romanos 13:8, leiamos juntos: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Aleluia. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. Eu conheço um monte de pastores por aí que pede dinheiro emprestado para os membros da igreja. Fica devendo para eles e muitas vezes nem paga. Vocês que me conhecem há anos, já pedi dinheiro emprestado para algum de vocês? Já pedi dinheiro emprestado para algum de vocês? Ô irmão, me dá para você emprestar aí uma grana? Já pedi dinheiro emprestado para algum de vocês? Jamais. A palavra de Deus fala: não fiqueis devendo a ninguém coisa alguma. A palavra de Deus ordena para você trabalhar e receber o seu salário pelo seu justo trabalho, justo salário, e viver do seu justo salário. Quem cresce o olho, quem cresce a cobiça, aí vai atrás de empréstimos disso, empréstimos daquilo, porque precisa de muito dinheiro. Peca contra a palavra. A ninguém fiqueis devendo. E essa doutrina também está no livro de Provérbios. Se você ficou devendo a alguém, nem dê sono aos seus olhos, corre rapidamente, escapa como um pássaro da armadilha e paga o que você deve. A única coisa que Deus quer que a gente fique devendo é o amor, porque por mais que a gente ame, ainda precisamos aprender a amar mais. Continua: todo pecado é uma manifestação de falta de amor, primeiramente a Deus e depois, por consequência, ao próximo. Romanos 13:10: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quem ama não pratica o mal ao próximo, nenhum mal.
só o bem. A mensagem contextual de 1 Coríntios 13, que é o capítulo do amor, é que o amor verdadeiro autentica tudo, inclusive o relacionamento conjugal, mas na sua falta, tudo perde autenticidade e razão de ser. 1 Coríntios 13, 3: se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Se tudo que você faz é em amor, o amor autentica o que você faz. Se tudo que você faz é sem amor, não tem autenticidade, não vale nada o que você faz. Por isso, quem realmente tem o amor de Deus, esse amor tempera a todos os seus atos e relacionamentos, especialmente o relacionamento conjugal. 1 Coríntios 16, 14: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Aleluia. Quem é de Deus, tudo o que faz, faz com amor. Porque o amor humano natural é findável, mas o amor de Deus dura para sempre. 1 Coríntios 13, 8: o amor jamais acaba. Esse é o amor de Deus, tá? Aleluia. Um dos sinais característicos do progresso na santificação é o aumento da capacidade de amar. Porque o eleito de Deus sempre enxerga a sua própria capacidade de amar bem limitada ao comparar o seu amor com o amor de Cristo. Então, quando você compara assim, deixa eu ver como eu amo e como Cristo ama, eu fico constrangido. Por isso Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,14: pois o amor de Cristo nos constrange. Ao contemplar Jesus, eu imagino, que dia que eu vou estar amando desse jeito? Aí eu fico constrangido. Por isso Paulo disse: o amor de Cristo nos constrange. Jesus está lá na frente, anos-luz na nossa frente, na capacidade de amar. Por essa razão, quando Paulo escreveu aos Efésios, ele declarou estar orando para que eles conhecessem o amor de Cristo. 2 versículos, Efésios 5, 19 e 20, juntos. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo, esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. O verdadeiro amor é provado com sacrifícios justos em favor de quem se ama. Quem ama se sacrifica em favor de quem ama. Quem ama se sacrifica em favor de quem ama. Por isso Jesus se sacrificou por nós. Efésios 5:2: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aleluia. O amor é um dos mais importantes elementos que devem estar sempre aumentando na vida dos eleitos de Deus. Quanto mais alguém se santifica, mais amor terá por Deus e pelo próximo. Por isso Paulo fez essa oração aqui em Filipenses 1:9:
E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele citou elementos importantes no convívio dos verdadeiros cristãos entre si. Vamos ver aqui em Filipenses 2:1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Olha esses elementos que devem existir na nossa vida, de uns para com os outros. Aleluia. Aos Colossenses, Paulo definiu o amor como vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Deus quer que nós cheguemos à perfeição. Deus tem paciência conosco, ainda sendo imperfeitos, mas Deus quer que cheguemos na perfeição. E o fator motivador para isso, o vínculo da perfeição, é o amor. Aos Tessalonicenses, Paulo declarou que o amor é abnegado, capaz de renunciar a si mesmo ou a determinadas vantagens pessoais em favor do próximo, ou como condição para seguir de fato a Jesus. 1 Tessalonicenses 1:3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus só aceita seguidores que neguem a si mesmos. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Se alguém não nega a si mesmo por amor de mim, é porque não me ama, então não presta. O amor é abnegado. Quem ama, nega a si mesmo em favor da pessoa amada. Paulo ainda afirmou que tais características comprovam a eleição. Olha só, por isso a continuação aí do 1 Tessalonicenses 1:3 é no 1:4. Leiamos: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. O eleito tem amor abnegado. A origem do amor está ligada à purificação da alma durante o processo de santificação. Por isso Paulo escreveu em 1 Timóteo 1:5, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. É daí que procede o amor, de um coração puro. Paulo exortou a Timóteo para que, ainda sendo jovem, se tornasse padrão para os irmãos e irmãs em Cristo. E um dos elementos desse padrão é o amor. 1 Timóteo 4:12, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Paulo continuou essa exortação a Timóteo, motivando-o a fugir das coisas do mundo. 1 Timóteo 6:11, tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão.
Além de fugir das coisas do mundo de forma geral, Paulo exortou a Timóteo de forma particular e específica a fugir das paixões carnais, pelas quais Satanás tenta pessoas de todas as idades. 2 Timóteo 2:22, foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Paulo baseou as suas exortações a Timóteo em seu próprio testemunho de vida. 2 Timóteo 3:10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Também o apóstolo Pedro exortou crentes ao amor, e olha o que Pedro falou aqui em 1 Pedro 4:8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Entendeu a supremacia do amor? Porque Deus é amor, porque Deus quer que amemos. Aleluia. Terminando o nosso boletim, Paulo exortou os maridos cristãos a amar as suas esposas, mas a recíproca é verdadeira. As esposas cristãs são exortadas a amar seus maridos. O mesmo ocorre com o respeito mútuo entre os cônjuges. E como nosso último versículo, 1 João 3:11, a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Aleluia.